Vereadores se articulam para eleger a nova mesa diretora. E é sobre este assunto que a gente conversa a partir de agora com o presidente da Câmara de Araçatuba, o vereador doutor Alceu, do PSDB. Alceu, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos falar tudo. Vamos falar novamente, já virei sócio aqui, né? É isso aí, é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Alceu, diz o seguinte pra gente, a eleição vai ser em dezembro, né? Vai ser, pelo regimento interno, na última sessão do ano, que será dia 12 de dezembro. E é uma sessão somente com essa finalidade? Com a única finalidade de eleição da mesa. E como é que estão as articulações? A gente publicou até uma matéria no RP10, quem gostar de política, tiver curiosidade, pode entrar lá para ver. Mas conta pra gente aqui, como é que estão as articulações? Bom, a gente tem sempre... O que acontece? Toda vez que tem eleições na Câmara, os vereadores que têm interesse de participar, principalmente na presidência, começam a procurar os outros e articulando. A gente chama de articulação, né? E conversando com um com o outro, né? E nessa articulação final, estavam o Nelsinho Bombeiro, o Coronel Guimarães, o Dunga também e o Batata, que foram os que mais se apresentaram como candidatos, né? Então... Aí vão conversando e vão fazendo aquele grupo em favor de cada um. Né? Uhum. É dessa forma. E você está apoiando quem? Então, né? Eu atualmente estou apoiando o Nelsinho Bombeiro, porque a gente faz parte da mesa, né? Então nós decidimos na mesa diretora escolher entre nós ali alguém que pudesse já dar continuidade nesse trabalho que já foi iniciado em 2 anos. Né? Lembrando que hoje os vereadores que compõem a mesa são o Alceu, presidente, o Maurício Bem-Estar, vice-presidente, o Coronel Guimarães, primeiro secretário, e o Nelsinho, que é o segundo secretário. Sim, Então só aí já são 4 votos. Certo. E vocês têm o apoio de outros pares também? Então, aí ele foi conversando com outros para a gente poder já organizar uma nova mesa, né? Aí eu já até me coloquei que eu não gostaria de participar da mesa dessa vez, por conta da OAB, porque eu sou proibido, como advogado, de estar na mesa e advogando ao mesmo tempo. Então eu sou licenciado. Certo. E eu já estou há 6 anos licenciado. Entendi. E já estou sentindo já as dificuldades, assim, da gente ficar fora como advogado, né? Então eu disse que não gostaria de participar. Então a mesa teria 4, comigo mais 5, né? E assim... Que vocês estão aí conversando e já tem um aceno de que vão apoiar o Nelsinho. Sim, então praticamente ele já está eleito, a gente pode dizer. Olha, assim? A gente ainda tem, se não me engano, 5 sessões até a eleição, mais ou menos, 5 ou 6, se não me engano, né? E como toda eleição, até a gente estava comentando que a eleição da Edna Flor na época dela também foi no último dia que acabou se articulando. A própria eleição do Papinha também foi no último dia, ficou por um voto. Foi o voto de Minerva, foi justo da Tiesa, que também era candidata, né? E a gente tá com isso aí. Então, eu não gostaria de dizer assim que ele está eleito, mas ele está com uma vantagem boa, porque o pessoal está bem firme com ele. E tem mais uma coisa, né? É a primeira vez, porque eu não digo mais os novos vereadores, né? Porque a gente já está no 2º ano, né? Mas eu digo esses que já chegaram agora, né? Os que estrearam no Legislativo em 2021. É difícil formar uma mesa, né? Na primeira legislatura, aqueles que estão estreando, com os novatos, disse, né? Os novatos, é muito complicado, muito difícil. E vocês têm 3, né, hoje, na mesa atual. Sim, é verdade. E terão 4, caso, porque a gente vai contar aqui quais são os outros integrantes, né, vamos conversar, falar tudo. É claro que não é uma chapa. Os votos são individualizados por cargos. Por cargo, funciona assim. Até eu admiro sempre, falo do Rotary, porque o Rotary é mais ou menos assim. Todos são candidatos lá no Rotary, quando a gente faz a eleição, só que a nossa lá é fechadinha, com voto, né? Mas todo mundo, você pode votar até quem não queira ser candidato. Na Câmara acontece a mesma coisa, né? Lógico que aqueles que se apresentam como candidatos, eles levam vantagem. Para assim, eu gostaria, o outro fala, eu não quero, né? Eu, por exemplo, disse, não quero fazer parte da mesa. Então não vou participar. Então lá na hora, por cargo, né? Por exemplo, primeiro é o presidente. Aí o presidente, cada um levanta, vai no microfone e fala, meu voto é para... Então levanta 4 vezes. Levanta 4 vezes. E primeiro é para presidente, depois para vice, depois para primeiro secretário, depois para segundo secretário. É assim que é feito. Eu posso votar até em quem não queira ser candidato, porque não tem chapa, não existe. Entendi. É na hora ali. Então a gente pode dizer que há uma expectativa de que a nova formação da mesa seja integrada pelo Nelsinho, presidente, Cristina Munhoz, vice,
Primeiro secretário, Wesley da Dialogue, e segundo secretário, Coronel Guimarães. Por enquanto, está essa composição. Nessa postura. Eu gostaria também de dizer o seguinte, que qual que foi a nossa preferência ali? Por quê? Por conta de quem não foi ainda também candidato, né? Tá. Não foi. E não pode ter reeleição, né, Alceu? Podia, até 2019, né? Aí, inclusive, um projeto de lei do Batata, né, que mudou a lei orgânica, proibindo a reeleição, mas tinha reeleição. Tá, mas agora não tem mais. O Dunga mesmo acho que foi 5 vezes. É verdade, ele foi, acho que o que teve mais mandato como presidente da Câmara, né? Alceu, e quem vencer no dia 12 de dezembro vai administrar a Câmara no biênio 2023, 2024. Certo, os 2 últimos anos dessa legislatura, né? E tem uma curiosidade que ele estava me contando aqui, é que quando a sessão de votação, de eleição da mesa é em dias pares, a votação ocorre por ordem alfabética de A a Z. Então, Mas não é só nesse caso, é sempre que a votação é nominal. Sempre que a votação é nominal. Em outros casos também, que a votação é nominal, em dias pares começa do A para o Z. Então você vai ser o primeiro. Eu sou o primeiro. E no dia ímpar do Z para o A. Entendi. Tem alguma vantagem de ser o primeiro ou de ser o último? Eu acho até mais complicado, né? Você chegar o primeiro lá e declarar o voto. Mas é tranquilo. A gente já se posiciona, né? E vai para frente. Alceu, e quais são as principais atribuições do presidente da Câmara? Olha, primeiro, representar a Câmara perante os outros órgãos. É uma das coisas. Administração interna também a parte administrativa, né? Que são todos os dias a gente tem participado lá para assinar documentos, né? Então as 2 principais funções são essas. Também pode responder por processo de improbidade, com o próprio patrimônio, viu? É muita responsabilidade. Vai entrar lá que é o próprio patrimônio arca com possíveis prejuízos mas é só em caso de a pessoa ter, como é que chama? For condenado, né? Nesse caso. E outra importância por dolo, também. Dizer, por dolo. Certo. E outra importância do presidente da Câmara é que ele assume a prefeitura no caso de afastamento do prefeito e da vice, né? Sim. Já houveram vários casos aqui na Satuba, viu? Né? Pode contar alguns pra gente? Me fogem os nomes, né? Eu lembro que até o Dunga parece que ele acabou ficando um dia como prefeito lá. E teve mais alguns, mas eu não me lembro os nomes. Tá certo. Alceu, nos últimos anos a gente noticiou a devolução de parte do 10º da Câmara, né? Nesse finalzinho de ano, nesse seu finalzinho de mandato como presidente, vai ter nova devolução? E quanto que foi devolvido nos últimos 2 anos? Nós fomos devolvendo aos poucos durante o ano, conforme a gente ia liberando, né? Chegou a 7 milhões e 800 mil, alguma coisa assim. Eu não lembro o valor exato, né? Fomos devolvendo. Foi importante, inclusive, no auge da pandemia, porque ajudou a equipar a Santa Casa, Sim, nós né? devolvemos e indicamos para fazer os respiradores, né? Para comprar os respiradores lá da Santa Casa. E aos poucos a gente foi fazendo as indicações e o prefeito foi acatando, né? Como a Tiesa também, na gestão dela, ela pediu para arrumar a Praça Jaime de Oliveira do lado de Santa Casa. Reformar o museu também, né? O museu parece que hoje, inclusive falei com a Tiesa, falou que já está em andamento para a reforma do museu. O Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon, que está fechado desde Não me lembro. 2019, é isso? Não, desde 2017, desde o início do mandato do Dilador. Quando a Tiesa era secretária de Cultura na primeira vez, né? Agora ela é secretária ainda, mas ela teve um tempo que ela pediu afastamento e voltou para a Câmara, mas desde 2017, já são 5 anos de fechamento de museu. Mas esse ano nós não vamos ter devolução. Não? Nós não tivemos nenhuma, né? Está chegando ao final do ano, nós não vamos ter nenhuma. Por quê? O orçamento agora já está enxuto. Né? Por conta de orçamentos anteriores, nós tínhamos 3 assessores e já foi retirado um. Sim. E o orçamento já estava pronto quando foram eliminados um assessor, né? Então já deu um valor maior, porque já estava programado aquele valor, né? Certo. Então, tanto que, como eu vinha dizendo para você, nós tínhamos direito até mais ou menos 31 milhões por ano e acabamos nem pegando. Foi 21 milhões por conta que já está bem quadradinho, bem enxuto o orçamento, então não vai sobrar. Inclusive, nós fizemos um pedido de 200 mil para a prefeitura, ao contrário, nós pedimos dinheiro. Entendi. Né, porque não tem nada, é bem certinho mesmo. E hoje a Câmara tem quantos funcionários? Também não vou te dar esse número, não sei tudo, né? Tem muito...
É porque tem os inativos, os ativos, eu não vou saber dizer. Não, tá legal. Alceu, e que balanço que você faz desses 2 anos como presidente da Câmara? Olha, eu vejo como E 2 primeiros anos do seu segundo mandato, né? Sim, Então, eu vejo que nós fizemos algumas mudanças lá e alguns progressos na Câmara, até na parte estrutural. Nós reformamos ali a recepção, não sei se você viu, né? Fizemos ali. Ali nós tínhamos 2 motoristas de um carro só, compramos mais um carro, né? Porque não tinha, né? Um dia era um, outro dia era o outro que pegava, né? Então, às vezes, o pessoal da TV Câmara precisa do veículo e algum vereador precisa do outro, né? Então, já adquirimos mais um. Né? Vamos adotar a praça, estamos reformando a pracinha ali para dar uma ajeitada também. A 9 de julho. Reformamos o regimento interno também, acabamos de reformar. Bom ter tocado nesse assunto. Quais são as principais mudanças do regimento e qual que é a importância disso? Na verdade, o regimento, a mudança principal foram atualizações, primeiro de questões, por exemplo, hoje nós vamos ter muito a tecnologia. Nós mudamos ali e a sessão hoje ela tem a parte totalmente digital. Então foi necessário a gente fazer a mudança no regimento para constar essa questão. Nós também deixamos no regimento a questão de um vereador que esteja em viagem ou esteja adoentado e precisa ficar em casa, que ele possa fazer virtual, mediante um requerimento que poderia ser até por WhatsApp e tal, para ele poder receber o link e fazer essa não perder aquele dia de Na verdade, sessão. Vocês modernizaram o regimento, ele foi né? mais atualizado, né? Algumas coisas que foram significativas, o público não vai perceber muito. Por exemplo, a gente tinha o voto de pesar, que a gente apresentava o voto, aí ele passava para o plenário aprovar ou não, e a gente achou meio estranho, chato isso, né? Então hoje só fará a leitura, né? E ele já está aprovado automaticamente sem precisar. O restante é mais parte burocrática mesmo. Certo. Bom, e em relação ao seu mandato, como é que você classifica? Quais foram os principais projetos que você apresentou? Bom, nós estamos entrando no 6º ano, né? Como vereador. Nós tivemos uns projetos bem polêmicos. Ultimamente, até teve uma discussão por conta da vacinação da poliomielite. E o representante do Rotary foi lá falar. O Júlio Belazzi, né? O Júlio, aí houve uma discussão. Alguém disse, mas esse projeto de lei aí vai penalizar a criança 2 vezes e tal. Aí eu disse, na outra sessão, eu expliquei que não é um projeto, já é lei, desde 2018, né? E esse projeto, ele não penaliza a criança de forma alguma. Ele apenas classifica como um documento para a matrícula, a carteira de vacinação. Penaliza por quê? Não, disseram assim que eles entenderam, algumas pessoas entenderam, até houve uma discussão dentro do plenário aquela vez, por dizendo que a criança não ia poder ter direito à matrícula. Mas, gente, vacinar o filho é um dever dos pais e dos responsáveis. Vários órgãos. Está previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas não sabem disso. Aliás, não é uma punição, é uma proteção. Muito pelo contrário, né, o seu. Apenas é um documento. Aí a secretária já dizia pra gente, a Silvana, que esse procedimento já vinha sendo feito, mas não existia lei. Então ela achou até bem bacana, porque ela disse assim, agora com a lei, ainda que mude o prefeito, eles vão ser obrigados a ter esse pedido. Olha, o documento é a certidão de nascimento, é esse, e a carteira de vacinação. Não tem. Aí vai dar um prazo. Não levou. Aí é informado os órgãos lá, o Ministério Conselho Tutelar, Público, uma coisa assim, né? Não é Público. Que vai ficar sem matrícula. A matrícula é direito da criança. Mas é dever dos pais vacinarem os seus filhos, né? A gente tem que frisar bem isso. Alceu, eu me lembro de um projeto seu também, que foi bastante polêmico e acabou não passando. Eu não sei se você levou adiante ou se não passou. Eu sei o que você vai falar. Que que permitiria Sim. a manifestação do público, do povo, durante as sessões, porque hoje é proibido, né? Só pode a manifestação em silêncio, mas a sonora não pode. Como é que ficou esse projeto? O público, na verdade, pelo regimento, ele tem direito de assistir às sessões, né? Desde que... E pode levar cartazes. Pode. Né? Mas não pode bater palma, não pode vaiar. Eu tenho tolerado. Quando palmas, assim, esse movimento, eu não fico assim apertando nem falando nada toda hora, porque eu acho bacana, né? Mas existe um perigo. Na outra vez, nós não conseguimos passar. Mas nós tivemos um episódio lá que eu já percebi que não ia dar muito certo. Foi a questão da Bíblia.
Ah, né? sim. E foram alguns manifestantes lá reclamar que não gostariam da leitura da Bíblia. leitura. Inclusive fizeram uma reclamação no Ministério Público. Nós recebemos lá na Câmara. Com o argumento de que o Estado é laico. Sim. Aí houve até eu tive que suspender a sessão por 2 vezes e na segunda eu tive que pedir para eles irem embora. Eu me lembro. Então eu disse assim, se a gente já liberar, então vai ficar complicado. Então você desistiu do projeto? Eu desisti, eu achei que a experiência não foi boa. Viu? Bom, e tem algum projeto na manga aí para esses próximos 2 anos de mandato? Nós estamos fazendo, você percebeu que nós estamos visitando todos os centros comunitários? Sim, sim. Né? Por quê? Porque a gente tem uma ideia, até em grupo, não é uma ideia individual minha nem nada, nós estamos conversando com outros vereadores, por conta que são 2, em questão de praças públicas, né? Que é aquele Abraço Verde, e a questão dos centros comunitários, porque a maioria está abandonada, porque antigamente os presidentes, quem administrava, recebia alguma coisa, tinha alguma ajuda de custo para manter, e depois da lei de responsabilidade fiscal, de prestação de contas, encerrou-se. Nós formamos uma comissão, estamos visitando todos os centros comunitários para ver os que estão legalizados, os que têm diretoria já regular, legalizada, enfim, como é que eles estão, e fazendo um balanço. Porque nós estamos pretendendo fazer um projeto e apresentar que exista uma parceria entre a prefeitura e esses centros comunitários. Né? Entendi. Que de repente, por exemplo, se você for lá no centro comunitário do Vilela, do bairro Vilela, lá é uma clínica, né? Que tem salas bonitinhas, tudo arrumadinho, né? A Nadir Grotto, que é a presidente lá, cuida direto. Eu vou lá, ela tá lá capinando, sabe? Cuidando. Você chega, tá tudo arrumadinho, limpinho. Tem macas lá. E você vai em outro, por exemplo, lá do Jardim Monte Rei, existe um salão de festa com palco e tudo. Olha só. Né? E tá abandonado. Então você vai em diversos bairros que tem os centros comunitários, um ou outro tem um atrativo. Ou é a parte de esportes, né? Então, a gente, por exemplo, poderia, várias secretárias, inclusive estou conversando com a Edna Flor, que ela é secretária da Participação Cidadã, né? Para que a gente possa montar, nós estamos preparando, para que haja essa parceria. Por exemplo, um centro comunitário pode abrigar alguns enfermeiros, talvez médicos. Lá no Ivo Tosi tinha um médico que estava indo, né? Por uma questão lá, saiu, mas estava atendendo o público ali. De repente, a Secretaria de Esportes pode fazer uma atividade lá, ou cultural, né? Então, essa é a nossa ideia, porque hoje não pode nem limpar. A prefeitura não pode ir lá limpar uns galhos. O pessoal do Jardim Guanabara me procurou lá, o presidente, porque eles tinham caído muitas folhas, fizeram umas limpezas e precisavam limpar lá. A prefeitura não pode. Por quê? Porque o centro comunitário não é como se fosse uma coisa particular, privada. Entendi. Não pode. Entendi. E mesmo assim, ainda, só te completando, o outro seria em questão às praças. A pessoa quer adotar uma praça, ele assina lá como adotante. Após ele adotar a praça, a prefeitura não pode ir lá, não pode fazer pode fazer uma poda, não pode. Ontem mesmo eu estive numa praça. Mas tem que mudar isso, né? Por isso mesmo, nós estamos revendo o Abraço Verde, porque eu acho que seria uma parceria. Claro. O adotante seria o responsável da praça, até para indicar, ligar, pedir um serviço. Olha, estou precisando de uma poda, precisamos aqui de uma lâmpada, uma limpeza, né? Para que sejam feitas. Mas pela lei atual, assinou a adoção, a prefeitura não pode mais fazer nada. Então, o que acontece? As pessoas não têm condição. Tá certo. Bom, para quem chegou agora, eu estou conversando com o presidente da Câmara de Araçatuba, o vereador doutor Alceu. E, Alceu, eu gostaria de ver com você também o seguinte: daqui a 2 anos o seu mandato se encerra, né? O seu segundo mandato como vereador. Sim. E a gente vai ter as eleições municipais novamente em 2024. Você tem planos de ser o candidato à sucessão do prefeito Gilador Borges? Então, essa pergunta tem vários me feito essa pergunta para mim e eu tenho sim, sabe? Até eu fui outro dia conversar lá com o Marcelo Teixeira, ele fez assim, falou assim, você pelo menos já disse, daí a pessoa fica no ar, né? Eu falo assim, eu sou de grupo, então a gente participa. Se o grupo fala assim, ó, vamos por esse caminho, a gente vai também, vamos arregaçar a manga. Mas eu me sinto preparado e o meu nome está assim à disposição. O Alceu, que era do PV, né? E depois migrou para o PSDB. Sim, o primeiro mandato eu fui eleito pelo PV. Tá certo. Alceu, e como advogado, gostaria de repercutir com você essas manifestações, se é que a gente pode chamar assim, das pessoas que não concordam com o resultado das eleições. Como é que você está vendo isso? Bom, toda manifestação, desde que pacífica, né, ela é
aceitável. Tanto que eu disse para você também, como na Câmara Municipal. A gente bateu, as pessoas aplaudem, a gente tolera, no regimento diz que não, né? Mas na questão, como advogado, você está me perguntando como advogado, e como membro da OAB, que eu já fui muitos anos, né? A gente tem que verificar a Constituição e defender a Constituição, né? Então eu penso que um movimento, por exemplo, fecharam estradas. Eles estão também cerceando o direito das pessoas de ir e vir. Já está complicando também. Você está reclamando. Mas esse mesmo pessoal que está à frente dos quartéis, dos tiros de guerra, pedem a intervenção. Eles chamam de intervenção federal. Isso também não seria um atentado à Constituição? Porque na Constituição, sem dúvida, porque o artigo 142, ele explica como são formadas as Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, e nos casos que podem ter intervenção, quem pode chamar, inclusive, é o STF, o Presidente da República, né? Então tem essas questões também que a gente precisa tomar muito cuidado. Tá certo. Você falou tudo, quer falar mais alguma coisa? Aproveita. Falei tudo, eu fico bem à vontade quando venho aqui. Na verdade a gente bate um papo, né? É verdade, sem dúvida. Então tá certo, um abraço pro meu amigo Zé Marcos. Chegou alguma mensagem importante? Vamos lá. Sim, acho que me passaram aqui, você me perguntou quantos, né? São 15 vereadores e tá falando 15 assessores, mas não são 15, são 30 assessores. Né? Porque são dois por vereador. Já estão fazendo aqui. Por 15 chefes de gabinete e 15 assessores. Ele explicou que são lá. 45 servidores na Secretaria-Geral e Legislativa, 14 inativos e 6 pensionistas. Nossa, é bastante gente. Correu lá para pegar, porque números eu já... Obrigada, Adair. O Adair, que é assessor do Alceu, também está aqui com a gente. Eu virei advogado, porque número não é comigo muito. Mas não tem problema não. Alceu, eu agradeço demais a sua participação aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada pela transparência também. E até a próxima. Obrigado. E um abraço para o meu amigo Zé Marcos, que é o seu assessor. Tá certo. Bom, a gente bateu um papo aqui com o presidente da Câmara de Araçatuba, o vereador Dr. Alceu.